Olha, eu vou te falar, viu, que esse negócio de pandemia, o que mais trouxe foi polêmica, né? Primeiro, lá atrás, a polêmica sobre o uso de máscara. Tem que usar, não tem que usar, teve confusão, teve até briga, mas... E agora a história é sobre tirar a máscara, né? Alguns estados, o Rio de Janeiro tomou essa decisão, aqui em Nova York também, enfim, que a máscara não será mais obrigatória, não está sendo mais obrigatória em ambientes abertos e também em ambientes fechados. E claro que é fundamental te ouvir quem entende. Por isso, o doutor Álvaro Furtado está aqui com a gente hoje. Doutor Álvaro, é correta essa decisão? Dá para saber se já está na hora mesmo de liberar geral? Bom dia, doutor. Barão, bom dia para Carla, para os ouvintes. Barão, foi o que você falou, né? A pandemia, felizmente, os indicadores estão melhorando em quase todos os lugares do mundo, mas ainda a gente não pode falar que a Covid-19 é uma endemia, ela ainda continua sendo uma pandemia, ainda a gente tem visto casos, né? Os indicadores brasileiros estão longe de ser indicadores que a gente considera uma doença endêmica de baixíssima circulação. A questão das máscaras, fatalmente, essa discussão viria com a melhoria dos indicadores. E o que a gente está vendo realmente é que, para alguns locais, especialmente ambiente aberto, ventilado, ok a gente começar a retirar a máscara. Em contrapartida, ainda talvez seja muito cedo do ponto de vista epidemiológico, da gente estender essa recomendação de ambiente aberto, ambiente ventilado, para ambiente fechado, com muitas pessoas, né? Então, essas diretrizes que vão acontecendo em alguns estados do Brasil e no mundo, elas têm que estar muito de acordo com a circulação de vírus muito baixa, boa cobertura vacinal, a gente vive um momento da doença melhor que nos permite começar esse processo de flexibilização. O que nos deixa, os infectologistas ficam preocupados, é você partir para uma flexibilização total logo de cara. Isso gera uma certa despreocupação, porque, Barão e Carla e nossos ouvintes, a máscara realmente é uma boa ferramenta de prevenção. Tudo bem, nós estamos cansados de usar máscara há muito tempo, máscara incomoda, mas para algumas populações, entenda muito bem que essa liberação lá no Rio de Janeiro, ela não é estendida para pessoas imunossuprimidas, pessoas que têm alguma comorbidade, pessoas que não estão com o esquema vacinal completo. Então vai chegar um momento que a gente vai tirar a máscara de todo mundo. Para esses grupos seria interessante continuar usando. E um outro detalhe, quem se sente confortável, mesmo com uma diretriz governamental de liberar, de continuar utilizando, mesmo lá para frente, pode continuar utilizando máscara. E sabe que tem alguns trabalhos, Barão, que mostram que muitas pessoas que utilizaram máscara o tempo inteiro não tiveram só proteção para Covid, mas não pegaram nenhum vírus respiratório durante 1 ano, 2 anos. Tem colegas meus que falam, poxa, ou mesmo amigos, eu usei máscara o tempo inteiro, não fiquei gripado, não peguei nada de doença nenhuma vez. Então, realmente, a máscara vai cair, mas não precisa ser de uma forma radical para todo mundo nesse começo. Escalonada, ambiente aberto, ventilado, depois ambiente fechado. Por último, pessoas imunossuprimidas, né? E também levando em consideração da vontade da pessoa utilizar, se ela se sentir confortável utilizando máscara. Pois é, não é esse critério que deve ser utilizado. A gente estava ouvindo, doutor, algumas falas, né, de moradores do Rio de Janeiro dizendo, olha, eu vou usar máscara quando eu me sentir confortável. Tipo, não tem que ser esse o critério, né, amigo, para você definir se tem ou não que usar máscara. Agora, doutor, a gente já falou sobre isso algumas vezes e vou perguntar nesse momento, acho que é uma reflexão que a gente tem que levar sempre abordar esse tema, sempre que possível, né, para que os nossos ouvintes se lembrem. Será que a gente vai adotar a máscara ainda que a pandemia passe, né, depois, daqui a alguns meses e anos, né, e adotar da mesma forma que alguns países do Oriente fazem, como o Japão, por exemplo, de utilizar a máscara quando tiver com algum sintoma respiratório? Essa deveria ser já a utilização desde sempre, né, doutor? Exatamente, Carla. E esse princípio de pessoas com sintomas respiratórios utilizarem máscara de forma sistemática para proteger a transmissão para outras pessoas, o que é um princípio muito enraizado nos países do Japão, nos países da Ásia, isso veio para ficar. Então, mesmo que a Covid fatalmente vai virar uma endemia, todo mundo que começar com sintoma respiratório, com tosse, com coriza, agora, enraizar esse hábito vai ser importante até porque isso vai ser um mecanismo de proteção, não só para a Covid, mas para outros patógenos respiratórios que utilizam essa via aérea como um mecanismo de transmissão. Então, a gente realmente, que
Que nem a higienização das mãos, né? Ninguém lavava a mão direita, agora a gente está lavando as mãos de uma forma adequada. Essa questão da extensão do uso de máscaras para pessoas com sintomas respiratórios, isso é algo que a gente torce para que fique como um princípio geral enraizado culturalmente na população global, não só na população asiática, mas também em todos os países do mundo. Eu acho que pode ficar até, desculpa, Barão, mas só uma sugestão aqui para as empresas, né? Deixar uma caixinha com máscara ali no ambiente de trabalho. Alguém apresentou alguma coriza, né? Algum sintoma assim? Toma, põe uma máscara em você, né? Por que não? Doutor, eu sei que você não tem bola de cristal, né? Ninguém tem. Mas a gente viu uma sequência de diferentes variantes surgindo uma atrás da outra, né? Parecia uma, meio que dava uma diminuída de casos, imediatamente aparecia uma outra com uma infecção maior, ou eventualmente até mais, com o número de mortes maior. A gente não está vendo isso, pelo menos nesse último horizonte, né? A Omicron veio daquele jeito arrebatador, todo mundo tinha um amigo com o Omicron ou você não tinha amigo. Agora, dá para imaginar que isso pode vir a acontecer de novo, ou digamos que a Omicron ganhou essa batalha das variantes e é a que vai ficar por aí, pelo menos durante um tempo, junto com a vacina que, evidente, salvou a humanidade. Barão, a vigilância da genômica, de entender os vírus que estão circulando, é algo que deve continuar fortemente agora, mesmo com a melhoria dos indicadores, porque a gente não está livre, mesmo numa baixa circulação viral, porque fique muito claro, eu vou selecionar, ter mais chance de selecionar a variante se eu tenho uma alta circulação de vírus, uma baixa cobertura vacinal. Nós estamos vivendo um momento de fenômenos inversos, de aumentando cobertura de vacina, vacinando criança, caindo a circulação de vírus, e também lembrar que muitas pessoas pegaram Covid, como você bem colocou em dezembro, janeiro e fevereiro, então existe todo um cenário favorável para que não apareçam novas variantes, mas não é algo impossível. Por isso que os dados, tabular dado, olhar, colher material, avaliar sequenciamento genômico de Covid, é algo que tem que continuar durante pelo menos 1 ou 2 anos, para ver se realmente a gente vai estar suscetível aí a um revés, a uma situação ruim da pandemia. Mas vacinando bem, diminuindo a circulação de vírus e tendo cautela nesse processo de flexibilização, a gente fica menos suscetível a ter uma situação ruim da pandemia novamente. Mas não é zero de risco, então por isso a gente tem que ter um olhar atento na pandemia, mesmo depois que a pandemia vire endemia. Doutor, eu acho que dá para abordar bem rapidinho aqui um outro tema que estava na nossa pauta, que foi a morte da cantora Paulinha Abelha, né, do grupo Calcinha Preta, uma artista muito conhecida no Brasil, daqueles fenômenos, né, que acabou deixando muita gente triste, obviamente, com essa morte tão precoce dela, depois de trazer tanta felicidade para as pessoas, né, com os dotes artísticos. Aí, doutor, a gente, num primeiro momento, não se sabia exatamente o porquê de a cantora estar internada, né, lesão, problema cerebral, problema renal, e aí agora começa a aparecer a informação de que a causa possa ter sido o exagero, né, de substâncias para emagrecer. Eu recentemente perdi uma conhecida também por utilizar na verdade eram cápsulas, mas que diziam chá emagrecedor. Era um compilado ali de chás emagrecedores vendidos como substâncias naturais e que no fim das contas provocaram uma hepatite fulminante nessa minha conhecida, muito amiga de amigos, né, de parentes meus, e que a levou à morte. Ela conseguiu passar por um transplante, ela conseguiu receber, né, um fígado de um doador, mas infelizmente ela não resistiu. Isso é muito grave, né, doutora? A gente tem que prestar atenção a esses medicamentos que são vendidos muitas vezes como naturais, entre aspas. Olha, Carla, acho que é uma questão de saúde pública mesmo, de orientar a população, porque muita gente está um pouco acima do peso, agora com a Covid, ficou sem fazer academia e quer uma fórmula mágica para perder peso rapidamente. As medicações, chás, que podem parecer no primeiro momento completamente inofensivos para a saúde. Mas quando eu começo a combinar 5, 6 medicações, sem ter supervisão médica, e aí, o que pode acontecer? Esse conjunto de substâncias pode acabar sobrecarregando um órgão que processa essas medicações, que é o fígado. Muitas drogas são processadas no fígado. E você pode ter um fenômeno chamado de hepatite fulminante. Seu fígado para de funcionar. E aí você tem uma repercussão gravíssima para o organismo.
Assim, tem que fazer um transplante de fígado, a sua imunidade cai, você pode ter uma falência de múltiplos órgãos. Então, que recado que fica para quem nos está escutando? Se você quer emagrecer, se você quer ter qualidade de vida realmente, a obesidade aumenta o risco de câncer, de vários problemas a longo prazo, doenças cardiovasculares, é genuína a preocupação de se manter saudável, não a preocupação estética, da preocupação de se manter saudável, procure um médico. Não é para ficar pegando receita de amiga, de amigo, tomou isso para emagrecer, eu vou tomar. Você vai no profissional, no endocrinologista, no médico nutrólogo, no nutricionista, monta uma dieta, importante incorporar hábitos de atividade física no dia a dia. Se tiver que tomar algum remédio, que tome com supervisão, que não tome porque um amigo está tomando, porque você quer tomar, você vai na farmácia e compra, porque podem acontecer complicações muito graves, infelizmente já aconteceu com a Paulinha, então a gente fica muito triste, mas é importante falar isso para a população para não se automedicar e não correr esse risco desnecessário de uma evolução grave como essa cantora teve. 43 anos de idade, né? Super jovem. Doutor Álvaro, mais uma vez, obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM. Voltaremos na semana que vem ou em edição extraordinária. Grande abraço para o senhor. Até a próxima.